Vocês viram o meu vídeo anterior? Pois então voltem lá, porque agora que eu dei uma esparecida na academia, eu voltei para trazer mais contexto. Pois bem, as frases absurdas que eu mencionei foram ditas por uma genitora que chora na internet invocando a santidade que a sociedade devota às mães. Sim, tudo aquilo foi dito pela genitora, por não aceitar o fim do relacionamento. E o pai fez o que qualquer pai com amor e sanidade faria: proteger o filho. Com provas, firmeza, com base legal, coisa que uma mulher não precisa ter, porque no mesmo contexto, a palavra dela já basta, né? É surreal isso, mas é como a sociedade está. Ele procurou a delegacia de posse dessas provas, gravações da fala dessa mãe, mensagens escritas por ela, e então uma delegada dessas raras humanas que olham para a criança considerou o fato gravíssimo, como de fato é. Ainda submeteu a criança a uma escuta onde as agressões e a aversão da criança àquela mãe foram confirmadas, e aí então ela requisitou uma medida protetiva ao juízo em favor dessa criança, com base na lei Henri Borel, porque para o homem, a gente sabe que não tem medida protetiva, né? Elas matam, cozinham um membro genital do cara com feijão, comem, mas saem na audiência de custódia. E os comentários são: bem que ela fez, ele estava assistindo outras mulheres na internet, ou então, esse teve o que mereceu, ou ainda, essa é das minhas, eu faria o mesmo. E é assim que as coisas são hoje. Mas voltando aqui ao caso, a justiça afastou essa mãe. O pai, com base nesse afastamento da medida protetiva concedida, ajuizou o pedido de guarda unilateral para poder proteger a criança até que se faça estudo, avaliações psicológicas, tudo de praxe. E a justiça, diante das provas, deferiu essa guarda ao pai. Mas aí a narrativa muda. A inversão da lógica acontece. A mãe contrata uma advogada com influências escusas. Sabe-se lá por que ela tem esses acessos que tem, mas por bons motivos não é. E aí ela começa a usar plantões judiciais para tentar reverter tudo. Ela observa quem está de plantão e começa a usar de expedientes atípicos, sonegando algumas informações, como o fato da própria medida protetiva existir, e sustenta que a mãe perdeu a guarda por uma decisão arbitrária e blá blá blá. Ela subverte a ordem legal das coisas. Importante dizer que todos os juízes de primeiro grau negam os pedidos dela, mas no tribunal ela consegue. Então caçam a liminar da guarda unilateral concedida ao pai. A desembargadora nem sabia da medida protetiva, porque a mãe sonegou essa informação no expediente que moveu no plantão. Então ela tenta uma busca e apreensão da criança, mas o mesmo juiz que afastou ela disse: eu não posso entregar, porque ainda persiste a medida protetiva que me impede. Então ela vai para o segundo plantão com outro desembargador e pede para revogar também a medida protetiva, com mais argumentos esdrúxulos. Sim, aquela mesma medida que foi concedida com base em provas reais, vídeo, áudio, estudo da criança. E ela consegue, simples assim. Enquanto isso, o pai, temendo por seu filho, essa criança que chora ao ouvir o nome da mãe, manifesta repulsa, relata agressões, ele se esconde com a criança. Não por covardia, mas por amor, para poder recorrer, para tentar impedir a justiça de prosseguir nessa sandice com essas decisões sob engano. Mas a narrativa dela, a mãezinha em sofrimento, já circula por aí. Ela gravou vídeos, expôs o filho e assim também cometeu o crime contra a criança, crime de exposição de menor. Mas nada acontece. A milícia digital se mobiliza. Diz que o pai sequestrou o filho. E a mídia compra a narrativa pronta, limpa da mãezinha, sem olhar o processo. Ninguém pede para ver o processo. Até que, sob ameaças reais de conexões da advogada e da mãe, ele se vê obrigado a entregar a criança. E a criança é entregue aos prantos, retirada do pai protetor, antes mesmo do recurso ser julgado. Agora me diga, se fosse o pai que dissesse aquelas frases de ameaça, o que teria acontecido? Ele estaria preso com tornozeleira, sem poder ver o filho, com certeza? Mas quando é a mãe, ela manipula o judiciário, desrespeita o rito, oculta provas, consegue decisões favoráveis com base em narrativas emocionais. E o pai? O pai é acusado de sequestro, é afastado. E vamos lembrar que recentemente tivemos um caso midiático dessa natureza também, onde a genitora ficou fugindo com a criança por mais de 15 dias. E a milícia digital dela disse, inclusive, que ela estava fugindo para evitar que tivesse que entregar a criança e cumprir a decisão judicial que mandava entregar para o pai. E aí, ninguém disse que essa mãe era uma sequestradora. Ninguém disse que ela estava em fuga. Vocês lembram, né? O caso do Maranhão. Esse que eu tô falando agora ainda tá acontecendo, mas peguei tudo da mídia também, tá? Para informar vocês. Isso é justiça? Me digam aí.